doença gumose na cultura do limão Tahiti, trazendo na prática os principais sintomas dessa doença e quais os manejos que você, produtor, deve estar realizando no dia a dia do campo, no segmento comercial de produção do limão Tahiti. Primeiramente, a gumose ela é uma doença muito silenciosa. Ela pode atacar o segmento comercial de produção da lima ácida Tahiti, tanto como jovem, a partir do segundo, terceiro ano pós-plantio, e até mesmo a partir do sétimo, oitavo ano pós-plantio. Tanto a planta jovem, ainda que não produz, como também o pomar comercial que já produz. Então essa doença ela acaba trazendo muita dor de cabeça para o produtor, porque quando o produtor identifica ela no campo, já é tarde demais. Ela é uma doença que não tem reversão, não existe produtos que agem no campo aonde que faça uma eliminação de 100% da gumose. Então é muito importante o produtor conhecer essa doença, principalmente os sintomas que ela causa na planta e também os principais manejos que o produtor deve realizar para que você não tenha um ataque ou infestação da gumose na sua produção comercial. Esse pomar aqui tem um ataque severo da gumose. É um pomar de restauração. Esse pomar comercial de produção do limão Tahiti vai ser todo retirado, vai ser renovado essa área. Então eu estou trazendo na prática para vocês um pomar onde que a doença gumose devastou e o produtor perdeu toda a produção do segmento comercial que ele tinha aqui na sua propriedade. Então, a partir desse pomar, fica fácil para você, produtor que está assistindo esse vídeo, identificar o tão grande é o problema dessa doença quando ela infesta o seu pomar. Esse pomar aqui é um pomar com 12 hectares de produção comercial de limão Tahiti, um pomar com 8 anos de idade, um pomar aí que já estava entrando no ciclo já de produção, e o produtor não teve o que fazer. Quando ele identificou a gumose, a única solução para esse pomar é a retirada, é a renovação dele. Então, trazendo na prática para vocês, além de vocês conhecerem essa doença, vocês estão vendo na prática o sintoma dela. Como a gumose ela é uma doença silenciosa no segmento comercial de produção da lima ácida Tahiti, ela demonstra poucos sintomas, mas você tem que prestar atenção em alguns que é muito importante. Como que ela é uma doença onde que ela vai atacar o principal parte da planta, o principal órgão da planta, que é o sistema radicular, muitas vezes o produtor ele acaba olhando a parte aérea da planta e não identificando a doença, porque existem outras doenças no segmento da citricultura que são parecidas, mas são totalmente diferentes uma da outra. Muitas vezes a gumose, como que ela está já se desenvolvendo no sistema radicular, a planta começa a aparecer folhas amareladas, mas essas folhas amareladas, além de elas amarelar, elas acabam caindo. O porquê desse sintoma na planta? Como que ela está atacando o seu ponto-alvo, que é o sistema radicular da planta? A planta não consegue absorver os nutrientes que estão no solo, muito menos buscar essa umidade que está no solo, e naturalmente a resistência da planta acaba caindo, porque ela não tem mais sistema radicular rigoroso. Então a planta, além de amarelar, ela acaba perdendo a folha. É um sintoma clássico da gumose. Um outro sintoma clássico da gumose é esse que vocês estão observando. O fruto começa a amarelar, mas antes dele tomar um tamanho maior. Um exemplo como esse. Ele não chega a chegar maior que esse calibre. O porquê que ele fica amarelado e cai antes? Porque, mais uma vez, o ponto-alvo da gumose é o sistema radicular. O fruto que vem vindo, ele não consegue se desenvolver a partir de um certo ponto. Então ele vai amarelar e vai cair. Ele não acaba ficando na planta. Um outro ponto de sintoma que vocês devem observar. Naturalmente, essa planta, após uma certa idade, a partir do terceiro, quarto ou quinto ano, ela vai começar a travar. Ela não vai conseguir se desenvolver. Ela não demonstra o crescimento da parte vegetativa. Ela não mostra uma aparência aonde que anualmente você vê a planta se desenvolvendo. Mais uma vez, é o sintoma que a gumose acaba causando na planta. Um outro sintoma
clássico da gumose. Você pode observar que no momento da florada do seu limão Tahiti, a florada não se desenvolve. Mas o porquê não desenvolve? Mais uma vez, atacando o sistema radicular. Esses são os clássicos sintomas que a gumose tem. O outro sintoma que a gumose causa na planta também é na questão da planta começar a secar os galhos. De repente, em semana para outra, começa essa parte estrutural da planta começar a secar. Então, é um sinal que a gumose já está infestada no seu pomar. E uma outra característica também, a gumose começa a abrir feridas dentro da planta, mas não na parte superior. Ela acaba abrindo ferimentos na parte do tronco mais abaixo, quase meio metro para baixo, quase no solo. Então já é o sintoma da gumose, onde que ela já está atacando e causando já a destruição da planta. Como que ela é uma doença que ela busca atacar a parte do sistema radicular do limão Tahiti, então a parte inferior, debaixo do solo, muitas vezes ela é esquecida pelo produtor. E esse sintoma maior você vai ver debaixo do seu solo, porque a partir do momento que a gumose acaba atacando o seu pomar, ela vai fazer que seu sistema radicular seja destruído. Então, se você abrir um buraco em volta da sua planta e observar o sistema radicular, você vai notar a presença dela lá. Aqui o produtor está trabalhando, né, com um porte-enxerto cravo, um porte-enxerto aí que tem já a questão de ter uma facilidade da gumose atacar, e a destruição dela, como vocês podem olhar, o sintoma, ela é muito visual depois que ela infesta o pomar, e o resultado é esse que vocês estão vendo. Olha a destruição que foi feita nesse pomar. Aqui a gente vamos renovar esse pomar, não tem o que fazer, vamos trabalhar com uma outra cultura nesse solo aqui. Infelizmente o limão Tahiti não vai mais se desenvolver aqui, e nenhum outro tipo de cultura do segmento da citricultura também. Como vocês podem observar, o resultado que ela causa na planta é esse aqui, ó. Ela leva a planta à morte mesmo, e não tem o que a gente fazer. Aqui tem uma parte aonde que já está iniciando a parte mais agressiva da doença, não tem o que fazer mais aqui. Aqui vai ser retirado tudo também, mas trazendo para vocês a característica do sintoma na gumose no ataque do limão. Olha para vocês verem. Então aqui na prática, para vocês terem ideia de como essa doença ela é agressiva e não existe manejo que faça reversão no que está sendo, o que está acontecendo nesse pomar aqui. A falta do cuidado e de informação do produtor lá atrás trouxe ele a esse resultado de hoje. E como vocês já podem observar, a partir do momento que a gente tem um pomar com ataque muito severo da gumose, as próprias plantas que já vão morrendo no meio do pomar, a gente já precisa juntar elas e a partir desse momento queimar todo o vestígio dela. Só estamos esperando uma autorização do meio ambiente, porque para fazer esse trâmite dentro da lei. A partir desse momento que a gente tem um ataque muito severo da gumose no pomar, a gente precisa trabalhar o perfil desse solo, rotacionar produtos para a gente fazer a sanidade dele. Essa propriedade a gente vai trabalhar com uma outra cultura mais futuramente, vamos trabalhar com cultura rotativa para a gente trabalhar esse perfil do solo e assim trazer sanidade para esse pomar de novo, para essa propriedade, e assim trabalhar com uma outra cultura. E quais que são os principais manejos que você, produtor, deve estar realizando para evitar o ataque da gumose no seu pomar comercial de produção do limão Tahiti ou da lima ácida? A primeira coisa, pessoal, é na questão do porte-enxerto. Como vocês podem observar, essa produção aqui, há 8 anos atrás, o produtor teve um grande erro de não fazer uma boa escolha do porte-enxerto dele. Ele está usando aqui o porte-enxerto clavo. O porte-enxerto clavo, na questão da gumose, ele é muito fraco, ele não é resistente. Então esse porte-enxerto faça que esse pomar tenha o desenvolvimento da gumose mais fácil do que um porte-enxerto, por exemplo, como o San Diego, como o Citromelo Swing, como o próprio mesmo um Fraidago, entre outros que tem uma resistência maior. É o primeiro manejo que você deve realizar no início de um plantio. Utilizar um porte-enxerto que não seja de baixa resistência
contra a gumose. O outro manejo, ele é clássico e a gente sempre, como técnico, no segmento comercial de produção do limão Tahiti, a gente busca trazer para o produtor, mas muitas vezes o produtor ele acaba omitindo esse manejo. Que é fazer o quê? A aquisição de mudas certificada para você fazer o seu projeto. Por exemplo, esse pomar aqui, ele não tem uma certificação da qualidade dessas mudas. Então, isso já traz para a gente uma baixa possibilidade de ter um pomar onde que a gumose não vai ter uma infestação no meio do pomar. Então, não procura preço e muito menos não procurar informação sobre aquele viveiro que você está adquirindo as suas mudas, porque o resultado que você vai ter depois é esse que você está vendo. O outro manejo, pessoal, que ele é muito importante na cultura do limão Tahiti e muitas vezes ele passa despercebido pelo produtor. Na hora de fazer o sistema de poda. Porque quanto mais você faz o sistema de poda e você deixa essa planta com ferimento exposto, acaba trazendo essa possibilidade da gumose. Porque muitas vezes, a partir aí do quarto, quinto ano, o pomar comercial de produção do limão Tahiti, ele é podado com máquina, ele não é podado mais manualmente. Então, a partir que se faz essa poda com maquinário, você abre mais brecha de ferimento na planta. Acabou de fazer a poda? Faça a utilização de um produto de fazer a cicatrização. E lembrando, pessoal, também, como que a gente trabalha no segmento comercial de produção do limão com espaçamento mais adensado, naturalmente a gente tem uma área onde que ela tem menos entrada de luz, porque você tem mais planta próxima da outra. Então a gente naturalmente precisa do manejo de poda, mas um manejo de poda que seja bem feito, porque através desse sistema de poda bem feito, onde que você só não faz a poda lateral, e não só a poda de copada, mas uma poda interior da planta, fazendo que raios solares entrem no meio do pomar e não mantém esse pomar em um ambiente mais úmido, fica um manejo bacana e você traz uma possibilidade da gumose não estar infestando no seu pomar também. Falando também da questão de solo, principalmente para produtores que usam sistema de irrigação. Quanto mais úmido você mantém esse solo, sem nenhum tipo de cronograma de irrigação, você pode ter a certeza que você está abrindo brecha para a infestação da gumose no seu pomar. Quanto mais esse solo está úmido, mais fácil dela atacar o seu sistema radicular. Uma outra questão também de manejo para vocês produtores: trabalharem o sistema radicular desse pomar. Trazer produtos onde que você consegue desenvolver melhor esse sistema radicular. Trazer fungicida para o sistema radicular. Assim você faz a prevenção e também transforma o seu sistema radicular em um sistema mais rigoroso, porque o sistema radicular mais rigoroso ele tem a possibilidade de ser mais resistente contra o ataque da gumose no pomar. Um outro manejo muito importante: trabalhar o perfil do seu solo. Como assim, João? Trabalhar com boas práticas, com aplicação, por exemplo, de calcário, com pó de rocha, com gesso, para que a gente faça que esse solo tenha uma melhor sanidade. E assim, dificilmente, a doença gumose ela tem a possibilidade de desenvolver mais rápido no seu sistema radicular. E uma outra questão também: se seu solo ele tem um teor de argila na composição bastante elevado, naturalmente você já tem um ambiente favorável para o ataque da gumose. E um outro manejo que utilizamos muito, mas na forma de prevenção, é a utilização do fosfito de potássio. Faz que a planta tenha mais resistência ao ataque da gumose. Então, para ressaltar essa questão do ataque da gumose e dos manejos que a gente utilizamos e da questão dos sintomas, sempre bom para você, produtor, ter na cabeça: é melhor prevenir do que você depois ter o ataque numa doença que não existe hoje nenhum produto que elimine ela do seu pomar. E lembrando, se você quer conhecer um pouco mais a profundo os principais manejos que eu utilizo junto dos meus clientes de produção do limão Tahiti, fazendo que eles não tenham esse tipo de problema que vocês estão vendo aqui, falando sobre cronograma de fertilidade, cronograma de prevenção de pragas e doença, cronograma de prevenção de ataque de doença no sistema radicular, cronograma de irrigação, entre outros assuntos relacionados ao segmento comercial de produção do limão Tahiti, eu tenho uma consultoria totalmente online sobre o segmento comercial de produção do limão Tahiti. É só você
entrar em contato com a equipe, o e-mail está na descrição do vídeo. E deixa aqui também nos comentários qual que é a sua principal dúvida sobre o segmento comercial de produção do limão Tahiti, que eu sempre estou aqui respondendo vocês. Peço para vocês também deixarem sua inscrição, isso é muito importante, faz que a gente continue esse belo trabalho no segmento de produção do limão Tahiti. Sempre estamos com vídeo toda semana e deixa o gostei no vídeo para apoiar esse nosso trabalho. Até o próximo vídeo, toda honra e glória a Jesus Cristo.